Bom dia. Essa é uma gravação da aula inicial da disciplina de equidocultura, feita por outro dispositivo, por outro aplicativo, digamos assim, outro programa, que não o Meet, visto que o Meet agora não grava mais, a menos que seja uma versão paga. E o Instituto, segundo informações, está trabalhando para resolver isso, para pagar por essa pensão, mas até agora a gente não recebeu esse sinal verde de que pudesse utilizar esse recurso. Então vamos lá, eu vou apresentar hoje aqui, nessa primeira aula, como será a disciplina, quais os assuntos serão tratados, enfim, a apresentação da disciplina. Então vamos lá, a disciplina de agricultura, né? Vou apresentar o plano de ensino e como é que as aulas se desenvolverão. A princípio, a gente tem a perspectiva de que teremos aulas não presenciais nesse primeiro mês, até o dia 7 de março, e a partir daí retornemos às aulas presenciais. Isso é lógico, vai depender das condições que serão alcançadas aí, depender das condições em que serão alcançadas de status sanitário devido a, como todos sabem, a pandemia, né? Vamos lá. Objetivos específicos a serem atingidos, alcançados na disciplina. Perdão, específico não, eu comecei lá na frente. Vamos falar primeiro da ementa aqui, né? A disciplina tem a sigla de núcleo profissionalizante 803. Essa é uma sequência de números que são colocadas que acaba formando esse número a partir de códigos, né, de sequências. Então, oitavo semestre, uma disciplina que foi posta aí como terceira, digamos assim. A ementa, qual o conjunto global de assuntos da disciplina? Tratar sobre equicultura no Brasil e no mundo. A gente sabe que a equicultura ela não é uma atividade de tanta, como é que eu posso dizer, a qual é dada tanta importância quanto é dada para a bovinocultura, por exemplo. A gente sabe que a bovinocultura ela tem uma maior expressividade. Deixa eu resolver isso aqui. Estou resolvendo uma questão de um cabo aqui que está torcido. Então, a bovinocultura tem uma maior expressividade para o meio rural, digamos assim, meio de produção, e a equicultura tem menos expressividade, até porque a necessidade de equinos para o manejo de bovinos, o quantitativo de equinos necessários em uma propriedade é menor do que o quantitativo de bovinos necessários para que a propriedade tenha rentabilidade. Então, são raras os criatórios que se dedicam só a criar equinos. E também a equinos ou equídeos, né? A gente está tratando aí, os muares também estão em alta. Agora, mais por questão de lazer. Eu estava falando até agora sobre questões de produção agrícola, produção rural. Mas os equídeos entram aí num outro patamar, também entram no outro patamar, que é o do lazer, do esporte, que os bovinos não entram tanto, né? Até os bovinos fazem parte desse lazer, desse esporte, como em provas como provas de laço, ou prova de vaquejado, ou pega do garrote, ou team hopping, ou então team penning, ou então laço, bulldogging, ou coisa parecida, que são provas norte-americanas, né? E que utilizam os equinos. Mas os bovinos entram só como coadjuvante. O ator principal disso, além do ser humano, são os equídeos, né? No caso, aí, a maior parte dessas provas, os equinos. Enduro equestre, cavalgada, enfim. É que talvez seja o grande filão dos equídeos mais um filão mais sofisticado, digamos assim.
Vamos tratar dessa questão no Brasil e no mundo, como está isso, tentar, essas informações elas têm que ser atuais, né? O que se tem de atualidade nisso, então são informações que a gente tem que buscar ainda e ao longo do semestre as coisas pode ser que surja algo novo, né? Embora assim, não é nada que pipoque, exploda a cada segundo, mas pode ser que nesse meio tempo surja alguma coisa. Mas na verdade o que regula esse mercado, regula essa realidade é algo mais lento. A economia influencia muito nisso. Se a economia está em alta, os investimentos em lazer são maiores, então os gastos com lazer são maiores, porque está tendo uma sobra de recursos. Portanto, isso alavanca setores como esse, né, da equicultura para lazer. Se a economia está em baixa, isso tende a reduzir essa, esses investimentos, esse desprendimento de recursos para esse tipo de atividade. Então, tratado um histórico da equicultura desde o início da criação de cavalos, da utilização dos cavalos pelo homem, isso mundial e nacionalmente também. Origem, evolução, classificação e domesticação dos equídeos, né? Tratar desde a ancestralidade, o que se tem de conhecimento hoje em dia sobre a ancestralidade dos equídeos. Isso é um assunto um tanto quanto controverso, porque é inegável que o ancestral base, o primeiro indivíduo lá, nós vamos ver ao longo das aulas, o Eorhips ou Iracotério, é, é esse mesmo. Ninguém, nem a comunidade científica não discorda que seja. Mas, ao longo da evolução, os indivíduos que foram sequencialmente evoluindo a partir desse animal até chegar no cavalo de hoje, há umas lacunas, justamente porque isso é baseado em fósseis. Então, enquanto-se fóssil, faz-se da datação eh, da, da idade desses fósseis, né? E essa datação ela não é precisa, ela estima, até porque isso é muito antigo, estima, e essa estimativa ela pode variar aí de centenas até de milhares de anos entre para um indivíduo de quando ele surgiu e de quando desapareceu. De quando o primeiro fóssil foi. Né, e o fóssil encontrado pode não ser o mais antigo, pode não ser também o mais novo, e assim por diante. Então, existem algumas lacunas aí, mas a gente tem pesquisado bastante a respeito disso, procurar encontrar informações que venham a trazer um mínimo de suporte mais confiável a essa situação, a essa condição, certo? Mas pode ser que ao longo da disciplina a gente se depare com situações aí, informações que são, digamos, novas não, mas que venham a trazer nova luz sobre o que se coloca. Um exemplo disso é que recentemente, isso para efeito científico e de datações e de evolução de zoologia é recente, recentemente se reavaliou, se reclassificou taxonomicamente os equídeos. O cavalo que era considerado, denominado o gênero e espécie como Equus cabalus, o cavalo passou a ser uma subespécie e não uma espécie, e denominado como Equus ferus cabalus, porque o Equus ferus seria o ancestral mais próximo. E até então tinha-se que um cavalo selvagem que existe ah, no leste europeu, se eu não me engano, isso é região da Rússia, seria algo próximo disso aí. Países próximos ali, um animal selvagem que foi tido como, considerado como extinto, depois foi, digamos, reencontrado, aí como era uma espécie ancestral do equino, na verdade, perdão, do equino e tal, e que estaria na linha ancestral direta, descobriu-se que, na verdade, ele é uma outra subespécie, né? Então, que ele não é a partir do... Ele não foi a partir dele que se originou o equino.
e que aí ele é considerado, era chamado antes como Ecos Przewalski e hoje é Ecos Feros Przewalski. Então a gente vai ver isso aí ao longo da disciplina, certo? A equinocultura no Brasil, né, mais especificamente, aquelas questões que eu falei de como anda, né, como anda a equinocultura, como estão, qual o interesse. Deixa eu ver que tem alguém entrando aqui. Deixa eu ir lá para permitir acesso. Olá, Kátia, tá me ouvindo? Bom Bom dia, dia. professor. Eu estava até gravando já aqui. Um detalhe, você não vai ver o REC de gravação aí, porque o Meet não está permitindo mais gravação que não seja pago. O Meet agora é pago. E, e aí você não vai ver. Mas aí, como foi? Como foi de férias? Kátia, tá me ouvindo? Será que já caiu a conexão? Oi, Kátia. Olá. Kátia. Oi, Kátia. Oi, Oi, bom bom dia, dia. professor. Tá. Eu tava meio confusa, não sabia se ia ter Tá. aula, se não ter, daí eu tava tentando encontrar o endereço da aula, porque eu não sou cadastrado no e-mail da turma. Tá. Mas vem cá. Mas o cadastro, deixa me ver. Eu acho que vai mensagem. Você não recebeu Eu mensagem vi, individual pelo sim, no SWAP? Swap. Isso. Aham, eu entrei pelo Tá. Swap. Pelo seguinte, ó, até porque essa questão de meio de turma, pode acontecer isso aí. Até onde eu sei, pelo SWAP, ele, quem se matriculou automaticamente tem acesso. Aí eu mandei lá. Se você puder repassar isso, falar pro pessoal da preferência para acessar as mensagens pelo SWAP, porque eu uso o SWAP por ser o oficial, né? Eu fui orientado assim há 2 semestres atrás, justamente para evitar problemas, tá? Sim, agora eu até avisei as meninas, ele é uma, para poder entrar pelo Swap, Aham. que eu vi nas mensagens. É porque no Swap, como é no site, né, a gente tem que entrar lá nas mensagens, que a Pois gente é, não vê, eu se ainda fosse no mandei, aplicativo, eu né? ainda mandei o seguinte, eu ainda mandei via SWAP e via e-mail, tá? O problema é que eu não sei se esse via e-mail vai para o e-mail pessoal ou vai para o endereço coletivo da turma. É esse o problema. Se você não recebeu uma mensagem pessoal, é porque vai para o coletivo. É verdade. Aí é no da turma lá, e aí como a gente não é, a gente é de outras turmas, na verdade, a minha turma nem existe mais, né? A sua Aí turma? não cai. É, as outras 217 já Ah, saiu você é já, da primeira daí. turma? Achei que você fosse da segunda. Da seg... Não, não, mas A a segunda. 217, Só deixa que eu ver. não tem mais hora. 217 não. Não, não tem Espera um mais, não. pouquinho. Não, 217 não, Kátia. A 117 que não tem mais, ó. Não, 17, não. 18, 19, 20 e 21. Então, assim, a 117 terminou agora, final de 2021. A 217 vai terminar agora, no final É, desses 6 meses. mas não tem horário mais. Não, Aí não, a mas gente fica meio perdido, porque tá, a gente quanto tem a que isso eu entrar não nas posso outras discutir, não turmas. sei como é que funciona, mas você sabe que a sua turma não integralizou o curso ainda. Ela termina agora no Isso, meio do ano, sim. né? Uhum. A 117 terminou já. A 217 não. Mas beleza, deixa eu te falar. Falei algumas coisas aí que não saíram porque estavam, não sei pra você, porque eu tava com o microfone desligado. O Meet, a partir de janeiro, começo desse ano, dia 1º de janeiro, não permite mais gravação, tá? Aí o que eu tô fazendo? Eu tô gravando com o Khan. Eu não sei nem quanto tempo que ele grava e tudo mais e tal, se grava mais longo. Eu vou descobrir isso hoje. Porque apresentaram um monte de opções lá no dia da reunião pedagógica, um monte de coisa e tal, mas nada que presta, tá? Lá pelo AVA tem
um jeito lá de dar aula, de gravar, mas daí não pode usar PowerPoint, tem que usar PDF, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, muita complicação e muita alternativa que não funciona. Na verdade, acho que nenhum desses recursos bate o Meet, né? E eu sempre usei o pacote do Google, porque era barato, mas o Meet, o, 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 o Classroom, fui agora armazenar nas nuvens lá. O, O senhor não vai usar o Classroom Kátia, dessa vez? eu tenho que usar. Ou vai por enquanto É, só no Meet o e que daí eu vou ter que depois dizem fazer? que vai voltar Eu posso até presencial, usar o né? Aí Classroom, mas eu tenho que botar tudo no AVA também. Porque agora é obrigado, entendeu? Eles estão obrigando a gente a fazer isso. Eu tenho que pôr tudo no AVA lá. Ah, sim, entendi. Mas o AVA ainda não tem esses recursos todos. Porque, veja bem, dá para eu trabalhar. Eles estão querendo comprar o direito de gravar no Meet, tá? Até porque é o seguinte, eles falam, mas a reunião pedagógica foi no Meet. Pra você ter uma ideia. A nossa reunião pedagógica foi no Meet. Então, não tem como você escapar, entendeu? O Meet é o que funciona. E o pacote do Google seria, como eu estava dizendo, interessantíssimo. O Classroom, o Meet, me fugiu agora de armazenar nas nuvens lá. Você interliga tudo e fica super acessível, entendeu? Mas o Google Forms, show de bola, mas enfim. Eu preciso conhecer o AVA ainda, nunca trabalhei com AVA, nunca me interessei, até porque faz muito tempo, quando começou a ideia de trabalhar com aulas, quando surgiu os 20% de aula dada remota, que eu não trabalhava desse jeito, faz muito tempo atrás, sei lá, uns 8 anos, o Ed já falou que o pacote do Google era melhor. E olha que ele não estava nem atualizado como está hoje. Mas enfim, eu estou gravando com o Ocan, não sei quanto tempo ele permite gravar. Vou até ver se consigo abrir aqui. Tá com 17 minutos de gravação. Depois eu pegar esse arquivo, colocar lá, nem sei onde é que põe, mas eu tento colocar no AVA, estou descobrindo isso ainda, tá? E deixar à disposição lá no AVA para quem estiver na turma acessar, tá? Que mais? Eu estava já falando, depois você vai ver a gravação, eu estava falando aí sobre a ementa, né, sobre o que vai ser desenvolvido na disciplina, dando alguns comentários. Aí quando eu vi o sinal seu de acesso, eu vim aqui e entrei. É porque eu fiquei em dúvida. Eu Ah, falei, será que vai ter aula? Até perguntei para as meninas. Porque na primeira semana a gente fica quer ver? Ó, meio. deixa eu te Na falar. verdade, a gente fica perdido, né? Aí eu acessei só para ver se ia conseguir aceitar, né? Falei, se aceitar, foi Beleza, olha não. Se aqui. não aceitar, não Você, tem não. não sei se você consegue. Acho que você consegue ver aí, né? Você tá vendo minha tela aí? Não sei essa mudança do Meet. Não, não tá. Tá, deixa Não, eu. Tá, beleza. Deixa eu tentar apresentar. Acho que apresentar só ainda a dá. voz, né? Apresentar ainda dá. Quer ver? Agora tá indo, não tá? Beleza, olha só. Você viu que eu Tá, abri aí agora semana de sim. recepção dos alunos? Apareceu pra você aí, né? Ah, eu vi Aí isso tá dizendo aqui aí. o seguinte, que hoje, a partir das 9 horas, só as turmas ingressantes, tá? Dos três cursos, no caso de ouro, assim, dos 4 cursos, do técnico, da zootecnia, da agronomia e da veterinária. Então, eles vão apresentar e-mail institucional, como é que funciona, o IFRO, é, como diz lá, mobile, né? Eu chamo de mobile, mas beleza. O sistema AVE e o SWAP, a biblioteca, o acesso à biblioteca, inclusive acesso virtual, acredito, e os canais de comunicação que existem, tá? E aí eu tenho uma reunião pelo YouTube, não sei qual que é que vai ser esse dispositivo aqui, que é direto pelo YouTube. Aí, à tarde, é que tem para todos os cursos. Apresentação do campus, que o pessoal já conhece, aquele negócio todo e tal. Então, assim, agora de manhã, eu estou passando isso aqui, não é nem conteúdo, então não vai complicar muito. Só estou passando uma obrigação que eu tenho que passar, que é sobre a disciplina. Inclusive, eu vou ter que refazer, agora estou me dando conta. Eu que esse negócio, essa mudança no Meet, eu acabei não apresentando minha tela. Eu vou voltar de novo e refazer. Quem foi ver o vídeo vai ver o áudio, mas não vai ver a imagem, tá? Eu vou apresentar de novo, agora que eu me dei conta. Aí, então fica assim, hoje, é,
À tarde só que vai ter esse problema de a pessoa estar ocupado, né? Aí eu não sei como é que eu faço, acho que eu vou gravar ela do mesmo jeito e deixar. Que até eu tenho uma aula também. Mas vamos lá. Deixa Eu, eu, vou- nas eu me quatro. matriculei nas Ah, 4 disciplinas do senhor. Por- É porque as únicas. Falta pouca disciplina. E as do aham. senhor que eu queria estudar presencial, né? Mas aí eu Kátia, achei que ia voltar presencial. Aí eu fui, fiz a matrícula, mas daí reza aí começou pra gente remota. voltar Eu falei, ai meu presencial. Deus. Você fez noções de morfologia já? Não, eu vou fazer as 4. Eu Ah, comecei, tá, eu aí eu entendi. desisti, Ah, acho porque que eu você queria sumiu realmente presencial. uma época no você estava matriculado aí. Deixa eu te falar. Bicho, Sim, eu tive muito o que problema que de foi? O que, saúde, até que ainda tô aconteceu? ainda, nem sei como é que eu vou voltar. Ô, louco. Ah, eu tive umas convulsões, Você... né, por aí eu Ah, tá, mas tô tentando não consegui descobrir o que diagnosticar aconteceu. ainda. Mas foi só um Não, ainda evento não. Desculpa estar te perguntando. Se você não quiser falar, não fala também. Sim, aí eu também já peguei Mas Covid. Ixi, ultimamente, Deus me esses livre. outros problemas, Kátia, É uma foram coisa depois da atrás da Covid ou outra. foram antes? É, Depois da Covid. tem uns troços aí, essa Covid afeta cérebro também, né? Você ouviu falar nisso? Isso, e também eu diagnostiquei com Vixe, Maria, toxoplasmose, daí também tô tratando puta merda. disso. É complicado. É, mas pelo menos diagnosticado já é alguma coisa, né? É, e aí, toxoplasmose é complicado, É, pode ser de animais, pode ser de gato, pode ser de animais domésticos, pode ser de animais. Geralmente os animais domésticos, os animais de estimação, são os que mais dão problema com toxoplasmose. Os animais domésticos que não são de estimação, como bovinos e tal, esses bubalinos, esses ah, é mais improvável, né? Mas o mais comum é com animais de casa mesmo. Animais que ficam dentro de casa, no ambiente da gente. e nem dá pra saber, ele mora no sítio, É, aí fica difícil até de convive saber o que com é. bicho de tudo quanto é tipo. Mas aí, Kátia, melhoras aí pra você e tal, né? E Obrigada. Mas a gente, quando voltar presencial, eu vou voltar ao Colorado ó, e aí é, espero que volte, né? Para eu poder fazer essas tosse aí pra gente matérias, porque o voltar. meu já tá Igual eu te finalizando perguntei já. de noção de morfologia, porque é uma matéria que eu até encontrei um jeitinho de trabalhar ela agora, mas pra mim é chato pra caramba, sabe? Eu dei uma aula lá, prática, né? Que na forma o pessoal foi. É diferente, você consegue só ver as regiões, encostar animal. É uma disciplina bem tranquila, que eu acho ela até, como é que eu posso dizer? Ela pode funcionar como para descontrair, você ir lá tosquear o animal, você banhar, você casquear, entendeu? Enfim, porque vai desde a preparação do animal nutricional, ver o estado corporal dele, o que eu tenho que fazer para ele ganhar peso, coisa desse tipo, entendeu? Então ela é uma disciplina que eu acho show de bola para fazer, mas desde que seja presencial. E aí já viu, né? É complicado. Muito difícil. Kátia, deixa eu vou apresentar aqui agora para você, como está na tela. Você está vendo minha tela aí? Equidicultura? Beleza. Tá. Então tá, eu Sim, vou agora apareceu. recomeçar aqui a apresentação da disciplina, o que nós vamos trabalhar, né? E até porque eu fiz isso, mas eu percebi que eu não tava compartilhando tela. Vamos lá. O plano de ensino da disciplina. A ementa, que é o conteúdo, o geral, né, sobre conteúdo, são os conteúdos de uma forma global, digamos assim, né? Então, vai tratar de equicultura no Brasil e no mundo. A gente sabe que a equicultura não é uma. Você já deve ter percebido isso, né? Ou se não perceber, a gente comenta agora. Ela não tem a expressividade que tem a bovinocultura, por exemplo, né? Na maior parte do mundo. Existem locais, os locais sabidamente não, notadamente, onde os equinos foram, digamos, domesticados, né? Em que a relação do homem com o cavalo é mais próxima. Então, do jeito que a gente tem rebanhos aqui de bovinos, para tirar leite, coisa desse tipo, eles têm rebanho de equinos, né? Que se alimentam de leite de equino, se alimentam de carne não, mas
mas tem um animal, a relação com o animal é muito próxima com o equino, né? Com o equídeo não, porque não tem boar nem jumento, mas com o equino é muito próximo, né? Com regiões da Ásia. Ah, e, e só que no restante do mundo, principalmente no Ocidente, a equideocultura, tanto equinos quanto muares, quanto asininos, que envolve os três, né? Ela não é tão expressiva. Na verdade, o equino entra como coadjuvante no processo de produção de bovinos. Quando se fala em equideocultura, não equino, não, equídeo, que o burro também entra, né? Entra como coadjuvante no processo de produção de bovinos. Ele entra só como mera força de trabalho, né? Ele não é o objetivo principal. Mas isso para a parte de produção de alimentos, coisa desse tipo. Mas a gente tem também a equicultura voltada para o lazer e para o esporte. E aí já o equido passa a ser o ator principal, né? Juntamente com o homem. Eu citei provas aqui, agora há pouco, como eu falei, sem tá a tela sendo exposta, mas Tim Hoping, Tim Penning, laço comprido, né? Prova de laço, as provas que são feitas pelo povo gaúcho no Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, que são as provas de manejo de gado, né? Que vieram do campo e passaram a ser provas. Então, aí o cavalo passa a ser peça importantíssima, peça principal nesse processo, né? Vaquejada no Nordeste, enfim, tem inúmeras provas que depois nós vamos ter um tempo, um espaço na disciplina só para evidenciar isso e tratar disso e informar sobre essas provas, né? Afinal de contas, estamos trabalhando com animais que são essenciais para isso. O histórico da equicultura, também no Brasil e no mundo, né? Como que se desenvolveu, desde a domesticação e tal, mas tem uma parte específica sobre domesticação, sobre a origem da domesticação, que é essa aqui, né? Fala da origem do cavalo, ancestral, a evolução desse ancestral até chegar no animal que tem hoje, a classificação zoológica e o processo de domesticação dos equídeos, né? Embora a gente acabe tratando muito mais de equinos do que de equídeos no geral, né? A gente vai procurar trazer uma abordagem sobre equídeos, tratando aí de muares e asininos, mas na maior parte das vezes a gente sabe que o animal dessas três espécies, na verdade o muar é um híbrido, né? Mas a gente não pode chamar de espécie especificamente, mas é um híbrido, vamos chamar assim de três espécies. A de maior expressividade é o equino mesmo. Então, inclusive, sobre a origem dos equinos, dos equídeos, né, que a origem é uma só, há umas lacunas aí nesse processo de evolução, porque isso é feito a partir de fósseis, e às vezes e a datação desses fósseis é feita com um mecanismo que não permite precisão, até porque tem materiais aí de milhões de anos. Então, uma parcela mínima desse tempo todo da existência desse fóssil pode ser milhares de anos, que pode dar diferença, né? Então, às vezes fica algumas lacunas, mas eu tenho lido muito sobre isso, pesquisado muito sobre isso, para procurar trazer o que tem de mais presente, me fugiu o termo agora, né? De mais, não é moderno, mas de mais contemporâneo a respeito das informações que se tenha de evolução. Embora isso aqui é só para a gente se situar, né? Não é o suprassumo da disciplina, mas tem que ser falado. A equinocultura no Brasil, né? Aqui falando mais de equinos mesmo, mas podemos falar um pouco de muares também. Principais raças de trabalho e esporte, aqui a gente entra num ponto de talvez, não quero dizer importância, mas que tem que dispensar um pouquinho mais de atenção e de importância do que origem e evolução, porque preciso conhecer cada raça para se aplicar, né? Para trabalho, para esporte, lazer. Exterior e avaliação de equídeos, né? Essa avaliação de exterior é mais ou menos ter as noções que está ligado à raça, às vezes, à aptidão, né? Então, o exterior dos animais. O exterior geral, aquela parte de nomenclatura, a gente nem foca muito para não gastar tempo aqui,
porque isso aí é exaustivamente tratado lá em noções de morfologia e preparo de animais para exposição. Então, como esse assunto ele é muito forte lá, a gente não deve, não é interessante gastar tempo dele aqui. Mas é preciso conhecer, porque a anatomia e a exognósia, utiliza-se muito mais o equino do que qualquer outra espécie. Para animais de pet, geralmente é o cão. E para animais, outras espécies, é anatomia comparada com o equino. Então você trabalha no equino e faz comparativos. Vocês veem lá que você quando fez anatomia, tinha lá fósseis não, perdão, esqueletos de bovinos, mas tinha de equinos também. Então a equino é muito utilizado para anatomia. E para exterior, né? Anatomia tem osteologia, tem anatomia dos ossos, né? Tem a miologia, que é da musculatura, e tem o exterior, que não é propriamente anatomia, é exognósia, né? É a avaliação das partes do exterior e a nomenclatura dessas partes. Ah, sobre seleção de equinos, né? Seleção e cruzamento, nós não vamos entrar muito em detalhes, até porque também isso está tratado lá em melhoramento. Embora no melhoramento a gente trate muito mais de bovinos do que de equinos. Mas os princípios, os preceitos são os mesmos, né? Os princípios de seleção e melhoramento genético são os mesmos para qualquer espécie, né? Seja de galinha, passando pelo cão, suíno, equino, bovino, muar. Muar não se faz melhoramento porque já é produto de melhoramento. Mas eu queria falar bubalinos. Os preceitos são os mesmos, tá? Alguma coisinha aí de raças e tal. Reprodução, aqui sim, a gente vai entrar bem profundamente em reprodução, porque existe muita particularidade no processo reprodutivo dos equinos. Eles têm muita particularidade. Tem um processo muito peculiar de reprodução. Tem por questões hormonais, por questões anatômicas, enfim. Acaba tendo muita particularidade. Então a gente vai abordar ser talvez um dos dois pontos de maior intensidade de atuação na disciplina, a reprodução e a nutrição, também por ser bem peculiar, bem particular, tá? Então esses dois pontos aqui, reprodução e nutrição, são os que serão de maior peso, digamos assim, de serem tratados, porque são bem específicos, né? Não dá para fazer comparativos com bovinos, não dá para fazer comparativos com quaisquer outras espécies, né? Comparativos entre equinos e asininos, beleza, é bem próximo, mas entre esses dois, qualquer equídeo e outra espécie, não dá muito certo. Criação e manejo, né? Também a gente tem inclusive até ideia na instituição lá da gente ter, quem sabe até o final desse semestre conseguimos fazer isso se voltarmos presencial. Ter o ambiente, o espaço para ter animais lá. Quem sabe, eu tenho uma ideia, mas não sei, atuar como, não digamos um centro, mas um local de apoio, por exemplo, para poder ofertar, juntamente com entidades que atuam nisso, a ecoterapia, né? Que é uma ciência comprovadamente eficaz para tratamento de vários distúrbios neurológicos, vários problemas, tratar crianças com síndrome do autismo, do espectro autista, né? Tratar crianças com síndrome de Down, né? Crianças com problemas locomotores, pessoas com paralisia cerebral, enfim. A ecoterapia está comprovado que funciona muito bem. A gente poderia até se tivesse condições de trabalhar na ideia, né, usar a disciplina de equicultura para isso e usar os alunos de zootecnia para atuarem nisso. É uma ideia interessante, só que isso depende de contato de presencial, né? E aí entraria a questão do manejo. Mas a questão do manejo ela vai depender, ela já é bem trabalhada quando se trabalha a reprodução e nutrição. O resto vai ser como alimentar esse animal. Quando você fala nutrição, a alimentação faz parte da ciência da nutrição, né? Mas vamos trabalhar com essa parte aí, questão e manejo. Sim, outro ponto aqui, que eu falei que é esses dois aqui, mas também a gente
vai trabalhar com mais profundidade, não com toda a profundidade, porque aí já exigiria quase que um outro curso, seria o curso de doma, né? E adestramento, mas em doma e adestramento a gente vê sobre comportamento, como é que os animais se comportam, né? Como é que os equídeos se comportam. Eles têm um comportamento todo peculiar também. Aqui há muita peculiaridade, muita propriedade nesse comportamento, né? Muita coisa diferencial de outras espécies. Por isso, há que se dar importância. Instalações, a gente não tem instalações lá, mas pode tentar abordar alguma coisa, falar alguma coisa sobre cerca ideal, sobre instalações ideal, sobre piso ideal para cavalos, até sobre tamanho ideal de baia, sobre posição de bebedouro, comedouro, coisas desse tipo, que são, parece besteira, mas tem que ser tratado, né? Doma, né? Mas aí, como eu disse, nós não vamos entrar profundamente em doma, que doma é um curso à parte, né? É todo um curso à parte. Mas pelo menos como as coisas básicas, né? Como que esse cavalo entenda a gente, esse equídeo entenda a gente melhor, que nós o entendamos melhor também, tá? Qual que é o objetivo geral dessa disciplina com vocês? O que se espera, no geral, no global, que os alunos da disciplina tenham? Que eles possam, que vocês, né, possam planejar, conhecendo sobre equídeos, possam planejar e possam conduzir e orientar os processos de criação de equídeos, que tenham propriedades para isso, nos aspectos reprodutivos, sanitários e nutricionais. Especificamente sanitários, a parte de resolver problemas, doenças, fica para os veterinários. Mas para os zootecnistas fica evitar que esses problemas e doenças surjam. Então, a prevenção de doenças, uma boa condição de alojamento, uma boa condição de sanidade, para evitar que os animais venham a adoecer, né? E nutricional é estar com os dois pés fincados dentro da zootecnia, reprodutivos também pode ser. Aqui o veterinário também atua, mas reprodutivamente, manejo reprodutivo e tudo mais, tranquilamente pode ser feito por zootecnistas e o entendimento do ciclo reprodutivo, o entendimento das necessidades reprodutivas são totalmente dentro da zootecnia, certo? Inclusive a própria reprodução assistida, que até pouco tempo ainda era um caminho, um espaço, uma área muito explorada pela veterinária, já não está sendo mais tanto. Eu conheço ex-alunos do Instituto, técnicos que fizeram zootecnia e que estão atuando em reprodução de bovinos. Logo, logo, isso vai expandir para equinos e não tem como segurar porque não tem nenhuma lei que proíba nada disso, né? Então, reprodução assistida, basta compreender os processos reprodutivos e utilizar os protocolos hormonais que já vêm prontos pelas empresas e pronto. Né? Sabendo, é lógico que tem que conhecer bastante do sistema reprodutivo, do ciclo reprodutivo, da gestação, de embriologia, para se dedicar a isso. Né? É um outro filão, um outro campo. Os objetivos específicos que têm que ser atingidos para que esse objetivo geral seja atingido. Né? É preciso compreender a relação entre as espécies de equídeos ligadas à sua origem, evolução e classificação taxonômica. Né? Então, por isso tem lá essa parte de evolução. É preciso conseguir discorrer, é preciso conseguir expressar-se para alguém sobre a importância do cavalo para a humanidade ao longo da história. Porque se você não entender, não tiver um discurso sobre o quão importante é o cavalo, você não pode atuar na produção de equinos. Fica uma coisa sem lógica. Se você não confia naquilo, não acredita naquilo, não tem como você vender aquilo. Compreender a relação entre o exterior do cavalo e o seu melhor desempenho e utilização, e aqui na parte de comportamental, na parte de exterior, né? Então, compreender bem o que é um cavalo, quais as possibilidades, quais as deficiências para poder melhor utilizá-lo. Compreender a relação entre comportamentos equinos, asininos e moares e as práticas de doma e a utilização dos animais, na parte comportamental e doma, né? E poder planejar e orientar a produção de equídeos domésticos nos seus aspectos nutricional, sanitário, reprodutivo e de melhoramento genético e de instalações. Então, para isso, para conseguir aquele objetivo geral lá. Diferenciar características entre as várias raças de equinos e discorrer sobre as suas respectivas aptidões. Poder olhar para um equídeo, para um equino especificamente, né?
que tem essa mais diferenciação. Esse é um animal mais preparado com estrutura maior para tração, esse é um animal com estrutura maior para sela, né? E dentro da sela para velocidade, esse aqui mais para maniabilidade, para manejo de animais e tudo mais. Poder olhar para o animal e ver essa diferença, ter compreendido. E qual o conteúdo a ser trabalhado? Origem, evolução e classificação taxonômica dos equídeos, é essa a ordem. O estudo exterior do cavalo e sua importância para o correto manejo, doma e adestramento, está a parte do exterior. Eu espero que a gente já tenha chegado aqui, se nós voltarmos dia 7, para poder ver de perto, né, exterior. A domesticação do cavalo e sua importância histórica no mundo e no Brasil, processo de doma, a importância disso. Isso é bem interessante, o que o cavalo participou das conquistas mundiais. Eu digo cavalo porque foi o cavalo, né? Inclusive é o seguinte, uma participação histórica bem clássica, né? Bem importante para a realidade do Brasil é que a suposta independência do Brasil, alguns questionam, tá? Mas enfim, o que se tem independência do Brasil, feita por Dom Pedro I, lá no quadro, às margens aquela coisa romântica, às margens do riacho Ipiranga, montado num cavalo bonito, sacou a espada e disse independência ou morte. Na realidade, o que se diz que ele estava montado numa mula e não num cavalo, porque as mulas aguentavam muito mais aquele trajeto que ele fazia do litoral para o interior de Minas Gerais, pedregoso, montanhoso, difícil, muito mais do que cavalos. Então, provavelmente era uma mula, mas como a mula não ficaria bem na imagem, puseram o cavalo. Então, assim, a gente fala muito de equinos, mas os equídeos na história aí, né? Isso é a história do Brasil, mas a história mundial tem ainda trocentas outras participações dos equídeos que são importantíssimas, tá? A equideocultura no Brasil e no mundo, raças equinas sob aptidão e seleção, isso aqui é a destrinchamento da ementa lá de trás, né? Que é o conteúdo. Reprodução dos equinos e asininos, nós vamos trabalhar muito mais com equinos, é o que muito mais tem de artigos, de materiais do que de asininos, mas enfim, os asininos têm agora alguma coisa pesquisada com o crescimento da busca por muares nos últimos anos, então, como tem que passar entre equino e asinino para gerar um muar, né, então tem alguma coisa nesse sentido, mas é muito mais de equinos. Manejo nutricional, isso aqui vamos trabalhar bastante em cima disso. Planejamento da produção é uma coisa mais superficial, nem tanto, né? Porque também seria planejar espaço, planejar nascimento, espaço-nascimento, planejar ter alimentação, ter feno, por exemplo, para esses animais, enfim. Isso aqui é uma coisa que vai ser bem menos tratado, até porque entraria se fosse grandes criatórios, né? Mas enfim, na verdade, é um espelho do que já se faz para bovinos, um espelho do que se faz para qualquer espécie animal. Comportamento, esse aqui sim, nós vamos ter que tentar trabalhar bem isso, principalmente se pudermos na prática, tá? Ver isso na prática. Instalações para cavalos e jumentos. Isso aqui não temos lá no Instituto nada específico, mas quem sabe até lá consigamos, sei lá, fazer, não vou dizer, mas agora estão reformando lá o setor de produção animal 3. Quem sabe, se tivesse pensado em inserir umas baias cavalariças lá, para isso. Fundamentos de doma de equinos, né? Fundamentos por quê? Ninguém vai trabalhar com doma, como disse, doma é um curso à parte. E qual é a sua metodologia que a gente vai trabalhar na disciplina? Aula teórica com o MIT, utilizando o PowerPoint, mais exposição oral, que eu estou fazendo aqui agora. Questionamentos que vocês venham ter, para mim e meu para vocês, sobre a percepção da realidade do que está sendo tratado. O retorno da compreensão do que for apresentado para vocês. Espero que vocês retornem, se compreenderam ou não. Escuta, está tudo beleza, não está tudo beleza. O contato que nós vamos fazer é via correio eletrônico, via swap, e o Classroom, mas o Classroom vamos ver como é que a gente fica, né? Talvez eu use o Classroom como facilidade das aulas, mas eu vou ter que usar, obrigatoriamente, ter que usar o AVA, que eu até não coloquei aqui, né? Mas o AVA vai ter que ser utilizado. Então, vocês vão me enviar dúvidas, né? Que sejam temporais, ou seja, que seja daquele momento ou não, dúvidas que surgiram depois. E eu vou procurar retornar isso para vocês dentro de
coisa de no máximo uma semana até eu poder ver isso aí. São muitas disciplinas que eu tenho, estou com 7 disciplinas, acessar isso tudo e responder. Eu vou deixar texto para vocês, pré-elaborados. Eu tenho apostilas, mas eu tenho livros, principalmente se nós retornarmos, livros que eu já vou determinar de tal a tal capítulo, de tal a tal página, nós vamos atuar, nós vamos utilizar. Livros que tem na biblioteca, que é com os quais estou trabalhando, além do livro virtual que tem na biblioteca virtual. Aí, nós vamos trabalhar bastante com artigos, né? Principalmente na parte de reprodução, tá? E textos técnicos da parte de reprodução de equinos, que é onde tem bastante pesquisa. A parte nutricional tem também, mas ninguém trabalha muito. Vou engordar cavalo, coisa parecida. No Brasil não tem muito esse negócio. Tem abate de equinos, mas os equinos, eles não há preocupação com engorda. Até o pessoal, inclusive, prefere cavalo magro para abate. Vídeos e imagens, vamos utilizar, né, muitas imagens, muitos vídeos que encontramos por aí. Às vezes tem coisas que surgirão ainda, a gente vai usar. Né? Avaliação é o que está no ROA, tá? Pelo menos 2 mecanismos avaliativos, que é obrigatório, né? Então, não diz qual mecanismo, mas tem que ser 2 mecanismos lá que o ROA coloca. E eu coloco aqui 2 mecanismos como prova e trabalhos, que pode ser um, pode ser mais que um, a depender do que surgir. De repente surge alguma oportunidade aí e um assunto, um evento novo, uma informação nova que possa gerar um trabalho, uma pesquisa, algo desse tipo. Tá? Prova pode ser uma só, pode ser mais que uma. Se eu puder, eu vou fazer mais que uma, até porque facilita para o pessoal, porque uma prova só é uma chance só. 2 provas são 2 chances para obter o mesmo resultado. Então eu sempre acho melhor, tá? E como diz o ROA, é 60 pontos máximos para um mecanismo, não pode passar de 60. Então, a gente vai trabalhar com 60 para as provas, uma ou 2 ou 3, depende, e 40 pontos para os trabalhos, não importa quantos sejam. Pode ser 1, pode ser 2, podem ser 3, 4, mas no máximo valendo 40 pontos. Se forem 4, por exemplo, 10, 10, 10 e 10, né? E assim por diante. Os valores de cada avaliação eu sempre costumo colocar de 0 a 100. Se não gerar não gerar rolo, porque já fui questionado pela supervisão, que não muda nada, né? Não muda nada. Eu botava valendo de 0 a 100 e depois converter para 60, ou botava valendo de 0 a 60, é a mesma coisa. Então o cara não vai tirar maior ou menor nota. E inclusive é bem mais fácil valendo de 0 a 100 e uma questão de 0 a 10 do que eu botar um valor menor e aí acaba, na hora de avaliar, como a pontuação é menor, você acaba tendo, em provas de subjetivas, questões abertas, né? Acaba prejudicando muito mais o avaliado do que se for uma pontuação maior. Você tem muito mais intervalos de pontos para atribuir do que se tiver restrito numa pontuação menor, tá? Mas isso aqui a gente converte posteriormente e esse valor vai ser por média aritmética ponderada, ou seja, como se fosse a regra de 3. 100 vale 60. Se eu tirei 30, equivale a quanto? Mais ou menos desse tipo. E lá no registro, lá no diário, você tem a possibilidade de registrar por soma, por média ponderada ou por média aritmética. Eu não defini isso lá ainda no diário, mas no último semestre, devido a essas cobranças, eu acabei trabalhando por soma, tá? Por soma, que era mais fácil para as pessoas compreenderem, não muda nada. Se eu posso mudar, eu já tentei provar isso para a supervisão, mas elas não quiseram nem me ouvir. Então, depois acabei passando por soma, que eu acho que prejudica mais do que qualquer outro meio. Mas depois a gente pode conversar na turma e ver o que acha melhor. E basicamente é isso. Deixa eu parar aqui. É isso, Kátia. Aí eu nem vou botar conteúdo hoje, vou botar só essa apresentação da disciplina. E na sessão, deixa eu consultar aqui, agora são três aulas, inclusive nem vou trabalhar, deixa eu ver meu horário aqui. Cadê meu horário?
seriam 3 aulas, né? Só terminariam lá pelas 9h50, mas eu não vou dar essas 3 aulas de conteúdo, né? Eu vou interromper por aqui só com a apresentação da disciplina mesmo. E eu até tenho uma apresentação que eu estou fazendo sobre alguns alertas aí são gerais, né? Poderia fazer para vocês, mas eu vou deixar fazer quando tiver mais gente participando. Se na próxima aula não tiver, aí eu faço independentemente disso. Beleza? Falou. Beleza, Tem algum professor. comentário a fazer? Faça aí, senão a gente interrompe por aqui, porque eu vou deixar só essa apresentação da disciplina como as aulas de hoje. Até porque está nesse negócio, acho que quase ninguém vai ter aula hoje, mesmo não tendo atividade, os professores, a maioria, por entender, vai só deixar alguma atividade no AVA lá ou coisa parecida. Quem sabe até eu posto alguma coisa no AVA para compensar uma leitura, um artigo, um conteúdo, alguma coisa assim, que eu achar interessante, a gente ainda coloque para servir para essa aula de hoje. Eu tenho que entender como é que faz isso ainda, que eu não, como eu falei, eu não domino o AVA, né? Beleza? Fechou então, Beleza, Kátia. professor. Tá Melhor tudo para você certo. aí, se você se recupere Fechou. dos seus problemas aí. Obrigado. E rala o joelho no chão pra gente voltar dia 7. Tosse Esperando, aí, né, que volte. pede a Deus e vamos procurar fazer a nossa parte para tentar voltar. É, até, Kátia. Tá Falou. bom. Até mais, professor.